Uma boa tarde a todos. Antes de mais, espero satisfazer os desejos do Dr. Miguel Guimarães, mas antes queria agradecer este honroso convite que me fez, queria agradecer na sua pessoa, na pessoa do Presidente Executivo do Congresso, enfim, este convite. Cumprimentar também os ilustres membros desta mesa, que eu já conheço de outras paragens, e cumprimentar a todos, Sr. Bastonário, e todos os presentes. Ora bem, eu vou tentar, até porque me foi pedido para eu reduzir a minha exposição, e os juristas têm tendência a esticarem-se. Se estivesse aqui o Sr. Bastonário, cortava uma palavra a meio do discurso, de certeza, mas vou tentar equilibrar a aridez do discurso do jurista com a redução do tempo. Tentarei ser mais superficial do que todos estes oradores que me antecederam, porque isto é de uma profundidade fantástica, mas, enfim, tentarei também fazê-lo com alguma objetividade para ver se consigo encobrir esta superficialidade que vos falei. Pediram-me para vir falar aqui do enquadramento do enquadramento jurídico do acto médico. Ora bem, a questão que se impõe, e para de facto ser rápido e objetivo, a questão que se impõe é esta. Sob o ponto de vista jurídico, por que razão faz sentido a exigência que a Ordem dos Médicos faz de há longos anos, eu diria, de há 30 anos que eu trabalho para a Ordem, que razão é que existe para esta exigência da definição legal do ato médico? E a resposta parece-me ser esta. O Estado, ao criar estas profissões muito regulamentadas, e talvez a profissão médica seja a profissão mais regulamentada de todas as profissões que conhecemos, enfim, onde se exigem habilitações especiais e competências muito diferenciadas, tem a obrigação, o próprio Estado tem a obrigação de evitar que alguém que não tem tais habilitações possa praticar actos próprios dessa profissão. Enfim, isto dito de outra forma, a presumível incompetência dos outros profissionais de saúde representa sempre e representará sempre um risco potencial para a integridade física e para a saúde, para a segurança dos doentes. O Estado deve, pois, exigir, e isto é a razão pela qual se pede uma definição legal do acto médico, se exige esta definição legal do acto médico, deve exigir uma fidelidade inquebrantável ao sistema de reconhecimento de competências, que é um sistema formal, que ele instituiu, e deve, por isso, garantir o respeito para a regulação dos interesses públicos. O bem jurídico que nós, juristas, costumamos para definir, enfim, aquilo que se procura é encontrar o bem jurídico. Qual é o bem jurídico? O bem jurídico que de facto ilumina a consagração de uma definição legal de acto médico consiste na integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento numa profissão de especial interesse público. Não é um interesse corporativo de classe que tem movido a Ordem, é um interesse público de não se permitir que aqueles que não sabem, que não têm, enfim, formação e habilitações bastantes, se intermetam em actos que são actos privados da profissão médica. Podemos dizer que os limites do acto médico, de facto, podem ser variáveis no tempo, nos momentos concretos, nas circunstâncias, e temos aqui, enfim, médicos de outros países com realidades bem diferentes da nossa, em que, pois, deve haver uma variação daquilo que para eles poderá ser uma consagração legal do acto médico. E haverá certamente essas diferenças. A verdade é que nós tivemos, ao longo destas 3 últimas décadas, tivemos muitas discussões, muitas iniciativas legislativas, e lembro iniciativas legislativas que vão desde o tempo do Dr. Germano e que, enfim, foi na altura em que foi consagrado no governo do engenheiro António Guterres uma definição legal do acto médico que depois foi votada pelo Sr. Presidente
Jorge Sampaio, mas tivemos mais experiências destas de iniciativas propostas pela Ordem no ano 2000, enfim, com alguma influência da Ordem, mas fundamentalmente por deputados do PSD, mas em 2005 da própria Secção Regional do Norte, que também apresentou uma proposta legislativa de acto médico e porque também, do ponto de vista formal, estritamente formal, porque toda esta vontade de ter uma consagração legal é pela necessidade dela existir, mas também porque está naquilo que é a Constituição da Saúde. A Lei de Bases da Saúde tem uma correspondência, enfim, para os prestadores de serviços idêntica àquela que tem a Constituição para todos nós. Por isso a Lei de Base é a Constituição da Saúde e é ela que diz. É definido na lei o conceito de ato médico. Pois isto diz, como vocês poderão ir ver, em 1990. Em 1990 diz isto, não diz isto porque agora vamos fazer um acto médico, vamos definir legalmente o acto médico. O acto médico, e é do tempo do professor Gentil Martins, que também está aqui connosco, o acto médico já tinha uma definição legal. Tinha uma definição legal de 1942 a 1982, que só veio, enfim, este diploma que estão aí a ver, o Decreto-Lei 32.171, tem a definição de acto médico e a punição criminal e contraordenacional até do acto médico. Era todo um diploma que tratava do exercício da medicina, que foi revogado pela entrada em vigor do Código Penal de 1982 e, por isso, isto sobrevive de 1942 a 1982. E é a partir de 82, e fundamentalmente a partir, enfim, dos finais dos anos 80, que esta Guerra da Ordem é sistemática, é anual, enfim, é uma insistência que faz todo o sentido. Existia isto, esta formulação legal, é uma formulação legal que me parece, enfim, nos dias de hoje, obviamente, sofreria e sofreu recentemente da própria Ordem de transformações, mas fazia sentido. Mas antes de chegarmos aos dias de hoje, temos que passar, obviamente, pela definição de acto médico que foi aprovada e que acabou por ser vetada em 1999. Mas devo-vos dizer que mesmo assim não se deitou fora todo o trabalho. Eu tive nesta comissão por parte da Ordem dos Médicos quando tentámos fazer esta definição de acto médico e houve uma coisa que conseguimos alterar, é que para penalizar o exercício legal da medicina, por exemplo, tinha que se fazer a prova de que aquele ilegal exercia uma profissão e, para além de exercer uma profissão, praticava actos próprios dessa profissão. Não tínhamos a definição, não viemos a ter a definição do acto médico, mas tivemos uma alteração, porque aproveitámos a altura de uma alteração à lei penal e conseguimos acrescentar, conseguimos convencer o Ministério da Justiça a tal, conseguimos acrescentar para além da profissão, por isso a exigência era só cometia o crime quem exercesse a profissão, e por fazer a prova do exercício da profissão era quase impossível. Os tribunais sistematicamente decidiam, bom, mas são 5, 6 casos isolados, são 20, isto não é um exercício da profissão. E conseguimos acrescentar o artigo do Código Penal, e hoje em dia lá está, e foi por via da Ordem, que o exercício da profissão ou de qualquer acto próprio da profissão. Isto vale para a medicina, mas vale também para os outros. Mas fomos nós que lá metemos no Código Penal atual. Enfim, já não é necessário provar o exercício de uma profissão, basta provar o exercício do acto próprio. Agora falta o acto, não é?
Vimos, e agora com algum interesse e alguma ironia, vimos que o veto presidencial tinha estas razões. Enfim, tinha mérito este diploma para a definição do acto médico, mas, enfim, tinha um mérito intrínseco, mas não foi no momento apropriado, havia, enfim, um momento de eleições e, por isso, não era matéria algo controversa. E depois tinha a ausência de limitação clara. Isto é interessante para ver o que hoje em dia nós vivemos, porque falava-se numa ausência de limitação clara de repartição de competências, que apontam para a necessidade e possibilidade de um controle e apreciação efetivos da atuação legislativa do Governo parte da Assembleia da República. Nos dias 2, aquilo que nós temos e veremos à frente é de facto uma ausência de delimitação negativa. Temos um número imenso de legislação das mais diversas profissões a entrar por competências próprias e exclusivas da medicina. Ora bem, e chegamos aos dias 2 e esta matéria já é, enfim, da nossa vivência, e o professor José Manuel Silva bem se lembra. Enfim, tivemos um mês para apresentar um estatuto, um governo tinha 2 meses para apresentar, enfim, umas correções. Esse estatuto demorou 2 anos e meio, e ao fim de 2 anos e meio, enfim, para além de ter feito uns estatutos que mesmo assim os nossos precisavam de grandes revisões, mesmo assim são positivos porque têm muitas modificações que nós precisávamos, e hoje está aqui um exemplo com estes protocolos que foram assinados. Não existiam nos anteriores estatutos, não existia esta possibilidade de se fazer estes estágios, e hoje já temos, por via do estatuto, essa possibilidade. Mas, mais uma vez, o legislador, com um medo incompreensível, retira a uma proposta, que é uma proposta flexível da Ordem, retira este conceito de acto médico. Enfim, propôs-se muito recentemente que, enfim, nos estatutos, que tinha uma estrutura diferente daquilo que saiu, que se considerasse que constituem atividade médica os actos de avaliação diagnóstica, prognóstica, de prescrição, de prevenção, de execução das medidas terapêuticas relativas à saúde das pessoas, grupos ou comunidades, incluindo a realização de exames de perícia médico-legal, e, enfim, também não se afetava, por outro lado, a autonomia própria de outras profissões, demonstrando muita flexibilidade no que diz respeito àquilo que é a atividade e os actos próprios de outras profissões ou de profissões que trabalhem sob orientação médica. Pois bem, mais uma vez não conseguimos isto, mas e não conseguimos com um argumento extraordinário. O argumento extraordinário que nos deram foi este. Há determinadas ordens profissionais que têm, e falamos não só das da saúde, mas vamos falar nas da área da saúde. Quem tivesse uma definição de acto próprio, como a medicina dentária, os farmacêuticos, os enfermeiros, pronto, esses ficavam com a definição do acto deles. Os outros que não tivessem, era muito complexo. Era uma coisa complicada, por isso é que quem tem, mantém, quem não tem, tivesse. Ora bem, isto não é critério rigorosamente nenhum. Aquilo que vemos é que, de facto, os enfermeiros têm no seu regulamento toda esta panóplia de discriminação do acto. Devo dizer que, obviamente, que os médicos também têm, mas para efeitos estritamente funcionais, uma definição, entre aspas, de acto médico, que é aquela que consta dos decretos-leis 176 e 177 de 2009,
que são os diplomas da carreira médica, e por isso aí há o 7º A, o B, o C, o D, vai pelas carreiras, o E, há toda uma definição funcional, mas é uma definição funcional, e não é isso, não é a definição estritamente funcional que nós pretendemos. Queremos algo que, e que não esteja, obviamente, restrita àquilo que tem a ver com as carreiras médicas, porque há ali uma definição de funções dos médicos, mas para efeitos daqueles diplomas em concreto e não uma coisa mais abrangente. E seguindo por aqueles que já tinham, estamos a ver que os farmacêuticos já lá tinham um acto do farmacêutico e cá está, especificadíssimo o acto do farmacêutico, integram o conteúdo do acto farmacêutico, tudo isto, sabendo que há algumas, enfim, que já sabíamos, enfim, a colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de análises clínicas e determinação de níveis, são áreas que, de alguma forma, enfim, podem tocar-se também com áreas de atuação de algumas especialidades, designadamente a patologia clínica, e por isso de atividades médicas. Os médicos dentistas também têm uma definição, enfim, uma definição que, no meu entender, também toca naquilo que é, no entender do Sr. Bastonário, então upa-upa, é uma coisa que não lhe lembrava, mas a definição de medicina dentária também tem aqui um acto e foi consagrado pela lei de 2015. Mas estas são aquelas que têm ordens profissionais. No entanto, se nós verificarmos, o legislador não se consegue decidir sobre a validade e interesse e relevância do acto médico, do interesse de consagrar legalmente o acto médico, mas no que diz respeito à podologia, tem aqui, enfim, uma precisa definição do que é podologia, do que é podologista, do que é o que é a podoposturologia, a ortopodologia, enfim, e depois, inclusive, a definição legal de alguns actos praticáveis pelos podologistas. E temos também, numa legislação que, afinal, de facto, aqueles receios do Dr. Jorge Sampaio para chumbar a definição de acto médico, enfim, nos anos de 99, esse receio, o legislador, de facto, acaba por esquecer todo esse cuidado e mete a mão na legislação e chega, inclusive, muito recentemente, e estamos a falar de diplomas recentes, a criar mais uma medicina, a ter dentro da criação desse diploma das terapêuticas não convencionais uma coisa que é extraordinária, que é, para além de toda a regulamentação que é feita às terapêuticas não convencionais e que é uma regulamentação absolutamente controlada pelos próprios profissionais terapeutas não convencionais, e por isso a estrutura que o Governo criou, nem ele próprio consegue lá mexer o dedo ou dizer que está mal, porque todos os órgãos e todos os conselhos acabam por criar as regulamentações que bem entendam, inclusive na própria formação. E coisas tão extraordinárias como este número 3 do artigo 9º, que se valesse para os médicos, não teríamos nos tribunais muitos dos problemas que hoje em dia vão aparecendo e que têm a ver com... Aqui faz-se até uma obrigação negativa de informação. Em vez de ter que ser o terapeuta a informar e a esclarecer, não, é o próprio doente. Por isso, estas leis são extraordinárias. É o próprio doente que tem uma obrigação de dizer ao terapeuta não convencional
que, enfim, todos os medicamentos que está a tomar, convencionais ou não convencionais, naturais, enfim, passa-se para a mão do... O número 4? Os profissionais das terapêuticas não convencionais não podem alegar falsamente que os actos que praticam são capazes de curar doenças, disfunções e malformações. Mas pronto, é este extraordinário jogador que temos, que ao mesmo tempo cria terapeutas, não lhes chama outro nome, mas depois acaba por lhes dar uma direção clínica em vez de lhes dar uma direção técnica. Eu estou, como o Sr. Bastonário também refere, e eu estou rigorosamente de acordo, estou obviamente pela regulamentação das terapêuticas não convencionais, mas não é desta forma, não é? E com tanto cuidado que se teve, não se tem cuidado com isto. Eu demoro agora 2 minutos, é mesmo para acabar. Eu diria que não é também através, e nós chegamos agora ao penúltimo slide, não é também através da criação única de uma legislação do acto médico que nós conseguimos resolver o problema, porque aquilo que se exige para um exercício legal de medicina é que o profissional arrogue um título que não detém e que pratica actos próprios de uma profissão para a qual não está habilitado. Ora, definir só o acto próprio da profissão, se quem está a violar e quem está a exercer legalmente medicina tiver a esperteza de dizer que é bruxo ou outra coisa do género, ou médium, e há muitos fazer isso, ao longo de anos verificámos isso, obviamente que não vai condenado por este crime. Temos, pois, e temos essa necessidade de que, na consagração legal do acto médico, por via de uma alteração, necessidade, ou que haja uma alteração ainda no âmbito dos estatutos, por isso haver uma revisão dos estatutos, ou então existir aquilo que existe também para os advogados, que é uma lei autónoma específica sobre o acto próprio, e que, para além de ter censura sobre uma censura penal, também tenha uma vertente, que era a vertente que existia no tal Decreto-Lei de 1942, que era contraordenacional. Ou seja, não se exige tanto, não se exige um ilícito penal, exige-se um ilícito mais leve, que permita dissuadir através da aplicação de multas. E agradeço a vossa paciência e estarei disposto para...